Cumprimento a Maria Igreja com a paz, Senhor Jesus, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 13. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 13. Capítulo 13, vamos ler do versículo 36 ao 43. Mateus, capítulo 13, o versículo 36 ao 43. Assim diz a palavra de Deus. Então, Jesus se despediu da multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio na plantação. E Jesus explicou: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio representa os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o final desta era, e os ceifeiros são os anjos. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será no fim desta era. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ceifarão do seu reino tudo o que causa tropeço e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, os justos reluzirão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então os justos reluzirão como o sol no reino de seu Pai. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Por favor, ore comigo. Querido Deus eterno Pai, Senhor, mais uma vez eu te peço que fale conosco, pela tua graça, pela tua misericórdia, usa a minha instrumentalidade para falar com a tua igreja. Meu Pai, eu não sou nada sem ti, não consigo fazer nada sem ti. Por isso eu te peço que tome-me com o teu Espírito Santo para falar com o teu povo, com a tua igreja. Eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. Fale aos nossos corações, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus amados irmãos, eu irei falar nesta noite sobre as regras do reino de Deus. As regras do reino de Deus. Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 12 ao 13, dizendo assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Então nós fomos tirados do reinado das trevas do mundo para o reinado da luz, para o reino de Cristo Jesus. E Jesus deixou para nós regras, princípios, mandamentos a serem seguidos para fazermos parte deste reino. Jesus iniciou o seu ministério e finalizou o seu ministério falando do reino de Deus. Você encontra no livro de Mateus, por 30 e poucas vezes,
escrito o reino dos céus. E por apenas 5 vezes no Evangelho de Mateus, você encontra reino de Deus, mas que tem o mesmo significado, o mesmo propósito. A diferença é que Mateus escreveu o seu Evangelho para os judeus, e os judeus têm uma reverência com o nome do Senhor tremenda. Para os irmãos terem uma ideia, quando os escribas iam escrever o cânon dos judeus, o Antigo Testamento para nós, quando os escribas chegavam no nome de Yahvé, de Deus, eles paravam tudo o que estavam fazendo, trocavam a pena que estavam escrevendo, trocavam a tinta que estavam escrevendo, trocavam as vestes que estavam escrevendo, após tomar o banho, após se purificar, de tamanha reverência que eles tinham. E após fazer todo este ritual, eles voltavam à mesa, o lugar que estavam escrevendo, escreviam o nome de Deus, depois trocava a pena, trocava a tinta, trocava as folhas. Veja todo o ritual que tinham, apenas para escrever o nome de Deus. E para que não fosse tão cansativo, e para que os judeus viessem a ouvir mais a Mateus, ele prefere trocar reino de Deus por reino dos céus, mas tem o mesmo significado, o mesmo propósito. Lembrando aos irmãos que é reino dos céus. Os fariseus perguntando a Jesus: aonde está este reino? Jesus responde dizendo: o reino está entre vós, falando sobre ele que ainda estava ali na terra. Os fariseus pensavam que Jesus viria montado num cavalo branco, fazendo uma reviravolta e libertando eles do Império Romano. Mas Jesus não queria libertar eles do Império Romano, mas do império das trevas que assolava eles. Jesus não queria libertar eles do rei terreno, daquele homem que os aprisionava, mas Jesus queria libertar as almas deles do inferno e transpassar para a luz. Eles pensavam que Jesus viria com uma coroa grandiosa de ouro, mas Jesus veio na terra e vestiu uma coroa de espinhos por mim e por você. Eles esperavam Jesus talvez montado num grande cavalo, mas Jesus veio num jumentinho, mostrando a simplicidade do Evangelho. Aleluia! Aleluia! Então veja que é reino dos céus, não é reino no céu. Porque quando fala de terreno, fala de localização. Se fosse reino no céu, nós apenas fazeríamos parte deste reino quando chegássemos no céu. Porém, é reino dos céus para a terra, reino dos céus. Quando fala dos céus, fala da sua origem, da sua essência, de onde vem este reino. Ou seja, as regras que nós seguimos não são regras de homens, mas regras do próprio Deus. Este reino não foi criado por homens, mas foi criado pelo próprio Jesus. Este reino veio dele, é por ele, e a glória tem que ser dada toda para ele. O reino vem dos céus, mas veio para a terra. Nós já podemos viver em nossos corações, em nossas atitudes, em nossa filosofia de vida, os mandamentos, as regras do reino de Deus, esperando a grandiosa volta de Cristo, para que quando subirmos com Ele, participarmos do tribunal, das bodas do Cordeiro, quando chegar o milênio, serviremos com Ele. Então nós estamos nos preparando, nós já estamos vivendo dentro de nós o reino, para um dia, quando a trombeta soar, o trigo será colocado no lugar à parte, no celeiro que nos espera para morar para sempre, pela eternidade. Jesus, no fim do seu ministério, quando foi orar por nós, irmão Rafael, ele orou assim: Pai, não peço que os tire do mundo, mas livra-os do maligno. Porque o propósito deles na terra é serem minhas testemunhas. Na terra vocês chorarão, sofrerão, mas no céu terão a plena alegria. Jesus avisou
tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E em breve aquele que venceu voltará para buscar a sua noiva que o aguarda e o espera. Aleluia! Esse dia está muito perto. Este dia está muito perto. Nós servimos um Deus de regras. No seu reino não é diferente. Nós vemos Deus trazendo as regras desde o Éden. Para o Adão, o primeiro homem criado, ele disse: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Para Moisés, que serviu para trazer um recomeço para a humanidade, o Senhor deu a ele 613 preceitos, ordens, mandamentos, deveres que o povo deveria cumprir. E quando vemos em Deuteronômio, capítulo 28, nós vemos do versículo 1 ao versículo 14, a bênção que é concedida para aqueles que obedecem. E o restante do capítulo, as maldições para aqueles que desobedecem. Destes 613 preceitos, 365 era Deus dizendo: isso vocês não podem fazer. E o restante, apenas 248 preceitos, ele dizia: isso vocês podem fazer. Veja que as proibições de Deus foram maiores do que as liberdades que Ele deu. Não porque Ele é mau, mas porque Ele sabe e quer o nosso bem. E sabe que, se cumprirmos o que Ele ordena, viveremos o que Ele tem a nos oferecer. É por isso que Ele corrige o filho a quem Ele ama, porque o filho acha que sabe o que faz. O coração do homem faz planos, mas da boca de Deus vem a resposta. Às vezes achamos que aquilo que planejamos vai ser bom, mas de repente tudo é frustrado. Mas Deus sempre sabe o melhor para mim e para você. Meu amigo evangelista Marcos Dantas tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: se você quer fazer a vontade de Satanás, desobedeça a Deus. Se você quer estar na vontade do diabo, desobedeça a Deus. Porém, se você quer fazer a vontade de Deus e estar no centro da sua vontade, obedeça a Ele e a sua palavra. Quando desobedecemos a Deus, estamos fazendo aquilo que o inimigo quer que façamos. Isso traz consequências terríveis. Adão, por exemplo, ao desobedecer a Deus, pela sua desobediência veio uma maldição que contaminou toda a humanidade, toda a sua geração posterior que veio dele. Como Paulo diz, pela desobediência de um homem entrou o pecado no mundo. Pela desobediência de Adão veio uma grande maldição. Mas Jesus, pela sua obediência não veio maldição, pelo contrário, Ele quebrou a maldição e não trouxe mais maldição, mas bênção para todos nós. Adão desobedeceu e trouxe maldição. Jesus obedeceu e trouxe salvação. Veja a diferença entre obedecer e desobedecer a Deus. E agora, através do sacrifício de Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O pecado entrou por Adão, mas agora nós somos livres do pecado pelo sacrifício de Cristo Jesus. E agora libertos, e agora salvos, e agora co-herdeiros com Cristo.
fazendo parte do reino de Deus, temos que cumprir as regras que Ele nos deixou. Todo reino tem as suas regras. Vivemos numa geração, irmãos, que cada um tem a sua regra. Vivemos numa geração que cada um tem colocado o que bem quer e o que quer fazer. Vivemos numa geração aí fora colocando regras distorcidas da palavra de Deus. Eles seguem as suas próprias regras. O que eles querem, eles fazem. O relativismo sem tamanho. Cada um acha e faz o que bem entende. Porém, nós que fazemos parte deste reino, não. Nós continuamos seguindo as regras que o nosso rei deixou para nós. O mundo pode estar relativizando a verdade, mas nós permanecemos na verdade, na palavra de Deus. O mundo pode estar seguindo tudo que é contra a família e os princípios da palavra, indo contra a família tradicional, contaminando a mente de nossas crianças, indo contra a verdade e a palavra de Deus. Mas nós, como membros deste reino, não temos que apenas não fazer, mas condenar quem faz. Nós, como membros deste reino, não podemos nos calar para o que o mundo está fazendo. Enquanto estivermos aqui, é missão nossa proclamar o Evangelho e a sua justiça. Enquanto você se cala, tem almas caminhando a passos largos para o inferno. Enquanto você fecha a sua boca, tem almas que estão gritando, pedindo socorro. Enquanto você se oculta, tem pessoas que estão chorando lá fora pedindo socorro, porque querem se salvar. A primeira regra é o arrependimento. Jesus, no começo do seu ministério, após ser batizado por João Batista no Rio Jordão, ele começa a proclamar dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Quando se fala de arrependimento na Bíblia, não é apenas sobre ter remorso. Arrependimento é muito mais do que se sentir triste pelo que fez e continuar no mesmo erro. Arrependimento, no Novo Testamento, a palavra usada, a maioria delas, é metanoia, ou metanoé, que no grego significa mudança de mentalidade, mudança de direção. Ou seja, quando Jesus proclama arrependei-vos, não é apenas para aqueles judeus rasgarem as suas vestes, jogarem cinzas nos cabelos, não. Quando Jesus diz arrependei-vos, era Jesus dizendo: eu não quero que vocês rasguem as vestes, mas rasguem o coração. Eu não quero que vocês chorem para mostrar para os outros, mas eu quero que vocês entrem no quarto, fechem a porta e chorem nos meus pés. Eu não quero que vocês mostrem a tristeza para o mundo, mas que vocês se acheguem a mim, porque comigo vocês conseguem vencer o pecado. Mudança. A primeira regra do reino é ter mudança. Não é possível fazer parte do reino dos céus e continuar com a mesma mentalidade do mundo. Não é possível fazer parte deste reino glorioso, mas continuar com as mesmas atitudes do reino das trevas. Não tem lógica e não é permitido.
estar neste reino, mas não mudar a nossa mente e as nossas atitudes. A segunda regra é a renúncia. Jesus não obriga ninguém, Ele convida: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e venha. Aleluia. Em Lucas, capítulo 18, do versículo 18 ao 30, nós vemos um jovem chegou a Jesus dizendo: bom mestre. Já chegou querendo elogiar. Jesus olha para ele e diz: bom é só Deus. E começa a conversar com aquele jovem: o que devo fazer, Jesus, para ser salvo? Jesus fala sobre os mandamentos. Aquele jovem então diz: eu sigo esses mandamentos desde criança. Eu sigo esses mandamentos. Aí Jesus diz: te falta uma coisa. Vende tudo que tem, venha e siga. Ou seja, não basta você seguir, se não renunciar aquilo que tira a sua prioridade de Deus. Não adianta obedecer os mandamentos, vir ao culto, seguir a liturgia do culto, sendo que quando Deus pede algo para você renunciar, você não tem coragem. Não adianta levantar a mão aqui e adorar, sendo que através da sua obediência você não tem adorado ao Senhor. A terceira regra, para adiantarmos, é a sinceridade e o reconhecimento. Sem reconhecimento também não há arrependimento. Se você não reconhece que precisa de mudança, você não se achega a Jesus. Se você não reconhece que precisa da graça, você não se achega à graça. Então é preciso o reconhecimento que você depende de Deus. Também no capítulo de Lucas, capítulo 18, porém do versículo 9 ao 14, Jesus conta uma parábola de dois homens que foram ao templo orar. O fariseu olha para cima e diz: obrigado, Senhor, porque eu não cometo o pecado que aquele comete. Obrigado, Senhor, porque eu sou bom, eu não cometo o que aquele comete. Eu não faço aquilo que ele faz. E começa a agradecer a Deus. Enquanto isso, vem um homem que nem consegue olhar para cima. Ele bate no peito como sinal de arrependimento e diz: Deus, tem misericórdia, porque sou pecador. Aí Jesus diz: sabe quem foi absolvido? Aquele que bateu no peito e disse que é bom? Não. Aquele que disse: eu sou pecador, esse foi ouvido e redimido do seu pecado. Então não tem como fazer parte deste reino se você não reconhece que precisa mudar. A quarta regra é simplicidade e humildade. Em Mateus capítulo 18, versículo 1 ao 3, os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Jesus olha para eles e diz: pegou uma criança primeiro, colocou no meio deles e disse: se vocês não se converterem e não serem como esta criança, vocês não herdarão o reino dos céus. Jesus não estava dizendo sobre atitudes infantis, mas Jesus estava dizendo sobre a pureza, sobre a inocência, a simplicidade de uma criança. Meus irmãos, quando eu era criança, eu quase perdi a fé. Certa vez, o meu primo Mateus chegou para mim e para os meus primos e disse: olha, pegue cabo de vassoura, corre pela casa que vai chover. Aí lá vai nós.
Pegou o cabo de vassoura, começou a bater no chão e correndo pela casa. Passou meia hora, irmãos, começou a chover. Falei, nossa, meu primo sabe de tudo, meu primo é bom. Aí certa vez eu estava lá em casa pregando, não a falar, uns pregos mesmo na madeira. Pregando lá uns pregos, de repente eu olho para cima e falo, Senhor, faz chover? E eu lá fora comecei a pedir para o Senhor, faz chover. Se a dança do meu primo fez chover, o que uma oração não faz? E eu comecei a pedir, Jesus, faz chover, faz chover, faz chover. Fiquei lá fora um tempão, não choveu por nada. Aí eu falei assim, a dança do meu primo faz chover e a minha oração não. Ou Deus não gosta de mim, ou eu não estou tendo fé. Olha a inocência de uma criança, irmãos. Aí depois eu cresci e eu fiquei sabendo que meu primo, por ser mais inteligente, olhava o clima no celular, olhava o botão, quando estava perto de chover, ele falava para nós correr. Aí fica fácil. Quando a gente corre, claro que vai chover, já está dando cara de chuva. Olha a inocência de uma criança. Olha a simplicidade de uma criança. Temos que ser como elas. Em nossos dias, temos um microfone sem fio potente para pregar o Evangelho. Temos roupas bonitas e caras. Temos agora a tecnologia para nos ajudar. Temos muito luxo e glamour. Mas cadê os milagres que nós não vemos mais? Cadê aquele mover e o poder de Deus no meio da igreja? Ou vai falar que é a mesma coisa que antes? Não. Eu lembro-me ainda com 9 anos, quando cheguei aqui nesta igreja, eu via jovens se abraçando e pulando na presença de Deus. Arde o meu coração ouvir o testemunho da minha avó. Ela pregava numa campanha de oração na Deus Amor. Enquanto ela pregava, no final da pregação, ela fez uma oração. Havia um jovem sentado, muito magro, sem a língua, porque perdeu por consequência da overdose de drogas. Em sua mão tinha um lenço para enxugar a saliva. E enquanto a minha avó pregava, aquele jovem que não tinha língua começou a falar. E hoje não anda mais com lenço, anda com Bíblia e microfone na mão. É o pastor Valdir que até hoje serve ao Senhor. Aonde estão esses milagres que não vemos mais? Aonde está o poder que não sentimos mais? Será que Deus mudou? Não. Ele continua o mesmo. Nele não há sombra de variação. É nós que mudamos e precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. Aleluia, Jesus. Voltar a sermos como criança. A criança apanha do pai, passa meia hora, está abraçando o pai de novo. Nós, por causa de um mal olhado, por não ter cumprimentado, já acho que o irmão está brigado com a gente. Uma criança, após levar uma repreensão, passa pouco tempo, está beijando e abraçando o pai. Nós, por causa de uma coisa tão simples, não olhamos para alguém por causa do rancor em nosso coração. Se você quer fazer parte do reino eterno, você vai ter que liberar o perdão e voltar a ser como uma criança. A última regra, para finalizar, é o amor. Paulo disse: ainda que eu fale a língua dos anjos, posso ter dons e talentos, se eu não tiver amor, de nada adianta. João capítulo 15, o versículo 12 diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando você tem essa verdade em seu coração, perdoar fica fácil. Quando você tem este amor em seu coração através do Espírito Santo, você consegue viver o Evangelho e as regras do reino de Deus.
1 João, capítulo 4, versículo 7 e 8. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tiago, capítulo 2, versículo 8. Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem o bem. É necessário amar uns aos outros. É tempo de voltarmos a essa simplicidade. Deixar com que este primeiro amor volte a queimar em nosso coração. Não é tempo de brincarmos, porque Ele está na porta. E como o versículo que lemos, em breve virá a colheita final. Tudo que tem de ruim, pode ficar tranquilo, que eles tomarão conta com Deus no juízo final. Mas enquanto isso, fica tranquilo, fica na palavra, fica em Deus, porque quando Ele voltar, você será tirado desta terra, colocado junto com Ele para sempre, e Ele estará com você. Assim eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus.